Muito bem-vindos ao programa Viva a Vida. Hoje vamos conversar com o Dr. Fernando Gentil. Ele é professor da Unital e nós vamos falar inclusive sobre direito de família. O que quer dizer o direito de família? Quais os tipos de famílias que existem hoje em dia? E qual a diferença entre divórcio, união estável e outros temas relevantes? Eu peço que você nos acompanhe também no YouTube, deixe lá a sua sugestão de pauta e se inscreva no nosso canal. É Programa Viva a Vida com Virgínia Machado, ok? E agora, no nosso bloco sobre moda, né? Nosso quadro, vamos conversar com a Maria Quitéria Ortiz. Olá. Minha querida, muito prazer tê-la aqui novamente. Prazer é todo meu. Vamos conversar hoje sobre... Então, eu queria agradecer a Regina, que cedeu os nossos looks de hoje. Isso. Da Morena Story. E nós estamos hoje com a oncinha, né? Que é essa estampa nossa preferida. Esse padrão de print, né? É animal print. Animal print. Você está com um vestidinho cachiqué, super clássico. E eu queria salientar aqui a estampa de onça, gente. Ela é atemporal, é uma estampa clássica. Mas nunca foi assim, tá? Não, né? Nem sempre foi assim. Então, antes dos anos 90, ela era uma estampa que tinha um conceito de brega. Mas hoje, ela é fashion. Brega e vulgar, né? E vulgar, quando você usava lingerie de oncinha, hoje em o dia, conceito era vulgar. É o it da moda. É o chique. É o chique. Gente, tá vendo como a moda muda? Tudo muda. E as famílias mudam também. E é sobre esse tema que nós vamos conversar agora. Quero que você assista e preste bem atenção, hein? Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Até. Doutor Fernando, por favor. Vou receber agora o doutor Fernando Gentil. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar do nosso programa. Sente-se, por gentileza. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre direito de família, né, doutor Fernando? E eu tenho já aqui algumas perguntas que elas são retóricas na sociedade, né? Que é justamente assim, o que é necessário para que ocorra o casamento? Perfeito. Casamento nada mais é, né, do que a união entre duas pessoas com base no afeto. Só que o casamento, ele deve observar todo um rito, toda uma solenidade. Então nós temos uma etapa que a gente fala que é etapa de habilitação, né, que é onde a gente vai analisar dentro do cartório os chamados proclamas, né, e tudo mais. E também temos a celebração do casamento, que pode ser celebrações usuais, com duas testemunhas, ou algumas celebrações mais diferentes, como o chamado casamento num culpativo, em caso, né, em extremis, quando a pessoa já está quase à beira do falecimento, casamento através de procuração e tudo mais. Gente, é muito interessante, não? Olha, e agora existe... Bom, o casamento a gente viu que é extremamente formal. A união estável, por sua vez, não tem nada disso, né? Não. O que é a união estável? Para que as pessoas possam acompanhar nosso raciocínio. Perfeito. O código ele vai falar que a união estável nada mais é do que uma união, né? Não limita também a quantidade de pessoas, até onde surgem novas formas de família, que nós vamos debater em um momento posterior, como chamado trisal e tudo mais. Então seria uma união de pessoas, que seja uma união contínua, duradoura, né? E que seja uma união de natureza pública, com a finalidade de constituir família. Olha só, o conceito de constituir família, eu acho que é um dos principais requisitos ali para a configuração da união estável, não é? Exato. E é a diferença, inclusive, do namoro, né? Também, porque as pessoas ficam sempre muito preocupadas, principalmente quando existe a questão da partilha de bens, que é a união estável, o casamento, quando não existe pacto pré-nupcial, quando não existe um contrato particular ou público, o casamento é o regime parcial de bens, está correto? Exato, correto. O regime parcial de bens. Então, tudo que for constituído ali durante a união estável ou o casamento, na partilha de bens vai ser dividido. Perfeito. Mais ou menos isso, né, doutor? Perfeito. Agora, o namoro, a pessoa fala, e agora? Estou namorando ou estou convivendo? Estou namorando, vou ter que dividir os meus bens?
Como é que fica isso, doutor? Então, primeiro que a união estável, a gente fala que é um estado de fato. Em outras palavras, ou você está em união estável ou você não está em união estável. Então, como que eu sei se eu estou ou não em união estável? Nós temos alguns indicativos. Certo. Os 2 indicativos principais que a gente pode denominar seriam, primeiro, o tratamento. Então, o tratamento de marido e mulher. Vai na rua e fala, minha mulher, e ela responde, meu marido, né? Por outro lado, não significa que se as pessoas se tratem como, né, olha, esse daqui é o meu ursinho, né? Ela é minha gatinha, não significa que eles não estejam em união estável. Vida, amor, e aí são todos, né, os qualificativos. Né? Que podem ser agregados, né? Mas principalmente porque é público, para que todas as pessoas saibam disso, né? É que dessa tratativa, obviamente, surge o segundo elemento indicativo, que é a reputação. Se eu trato como minha mulher, meu marido, quando eu saio na rua, outras pessoas vão falar assim, olha, lá vai a mulher do fulano, né? Olha, lá vai, né? Obviamente, o marido da ciclana. Então, são indicativos. É óbvio que, assim, o fato deles coabitarem é um indicativo que pode estar em união estável. O fato, por demais, de estar como beneficiária dentro de uma empresa é um indicativo de que possa estar em união estável, né? Mas a pergunta é, quando a gente fala desse prazo, a união é estável? Como que eu sei se essa união ela é estável? Tem um prazo para tanto? No Código 16, a gente tinha um prazo de 5 anos. Esse prazo não existe mais, né? Então, em outras palavras, eu posso estar num relacionamento há 15 anos e estar num namoro. Como eu posso, por outro lado, estar num relacionamento há um mês e meio e já estar no meu estável? Em razão disso, como união estável, nós temos justamente esse regime de bens, que é o regime da comunhão parcial de bens. Algumas pessoas, para salvaguardar o seu patrimônio, ou seja, para evitar essa comunicação dos bens, começaram, né, a realizar o chamado contrato de namoro. Então, esse contrato de namoro é um contrato realizado, na verdade, com a finalidade de se furtar dessa comunicação dos bens. E dá certo? Os tribunais, eles reconhecem? Então, como a gente fala... O que tem que ver, assim, inclusive, isso é... Não, que é legal, lógico, mas é reconhecido? Vale a pena? Então, na verdade, não vale tanto a pena. Eu explico por quê. Porque a união estável é um estado de fato. Em outras palavras, os tribunais, o judiciário, ele valorando esses elementos, ele valorando a existência da união estável, ainda que a pessoa tenha um contrato de namoro, esse contrato de namoro, se não corresponder com a realidade, o namoro, ele não vai valer para praticamente nada, né? Olha, para encerrar assim de forma bem objetiva, quais os deveres da união estável e do casamento? Perfeito, né? O casamento, ele tem alguns deveres do matrimônio. Eles são trazidos no artigo 1566, como fidelidade, né? Como por demais a ideia da coabitação e ainda mútua assistência, né? Sustento, guarda e educação e o dever de respeito. 2 desses deveres são bem distintos da união estável. O primeiro é o dever de fidelidade recíproca. Por quê? Porque o casamento ele foi pensado para 2 pessoas. Acontece que hoje, com essas novas formas de família, com esses novos arranjos de família, nós temos algumas famílias que são compostas por mais de 2 pessoas. Então, como que ficaria a fidelidade nessa situação? Né? Em razão disso, hoje, quando a gente fala de união estável, a gente não fala de fidelidade, mas sim o dever de lealdade. E é interessante que essa fidelidade ela pode ser quebrada de várias maneiras, né? O adultério, que a gente fala, seria dormir em outro leito. Também tem a terminologia do adultério precoce, logo após o casamento, quase adultério, que são as carícias preliminares, infidelidade virtual, muito usual com troca de mensagens e tudo mais, né? Isso eu acho que está muito dentro da nossa realidade, né? Tem até um post no Facebook que o marido chega e pega a mulher na cama com o Face, né? Aquela figurinha do Facebook, né? Oh, amor, você chegou? Sabe? Exatamente. Então, a gente tem que vamos conversar mais sobre isso e sobre os tipos de família que hoje existem no próximo bloco. Não sai daí porque essa notícia, olha, ela é picante.
Hoje estamos conversando com o Dr. Fernando Gentil e ele está nos trazendo aqui informações muito salutares para a nossa vida do dia a dia a respeito da família, casamento, união estável e o quanto isso acaba interferindo no nosso modo de pensar, na verdade, né? Doutor Fernando, nós estávamos conversando aqui sobre famílias, né? E eu queria saber quais as novas formas de família existentes, porque é incrível, a gente acha que na verdade, pai, mãe, um filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Quando isso mudou? É interessante falar que a nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 5º, ela traz como um dos fundamentos, né, da nossa Bíblia política, seria justamente a ideia do pluralismo político, né? Em outras palavras, o direito de família, ele abraça esse pluralismo. Então, hoje a gente fala do princípio da pluralidade familiar. A nossa Constituição, por exemplo, ela traz 3 formas de família, tão só. Ela vai falar da família casamentária, aquela oriunda do casamento, né? Temos a família convivencial, que nós trabalhamos anteriormente, união estável. Certo. E temos ainda a família monoparental. O que é monoparental? É aquela composta por um dos pais e os seus filhos. Entretanto, como o nosso direito de família ele é baseado no afeto hoje e no amor, então começaram a surgir diversos arranjos, ou seja, novas formatações de família, que ainda que não estejam na nossa Constituição, são obviamente possíveis. Exemplo, família anaparental. O que é a família anaparental? É aquela família sem a existência dos pais. Então, nessa proposta, a gente pode falar aquela família composta por avó, né, e os seus netos. Que é muito comum hoje em dia, né? Muito comum. Sim, tio e sobrinho, ou só entre irmãos, né, já que perderam os pais. Então, isso seria uma família anaparental. Temos ainda a família que a gente pode trazer, que é o trisal, que é aquela oriunda de um poliamor, né? Onde podemos até citar aí Dona Flor e seus 2 maridos, que seja, né? Que um dos maridos estava falecido. Moderno o negócio, mas olha, você vê que essa história aí já é antiga, esse filme é antigo, É antigo, é. Já existia, que hoje está mais formalizado, digamos assim, mais aceito, né? Isso. Então, temos o trisal. Temos hoje também uma família chamada de família mosaico. O que é essa família mosaico? Né? Recomposta, reconstituída. É aquela família oriunda de diversos arranjos familiares. Então, por exemplo, eu sou casado, tenho 2 filhos. Encontro uma mulher que era casada e tinha 2 filhos. Ela se separou, eu me separei, nós nos unimos, né? E temos outros 2 filhos. Ou seja, meus filhos, seus filhos, nossos filhos. Exato. Tem até um filme do Steve Martin, já que a gente trabalhou de filme, que chama Os Meus e os Seus e os Nossos. Isso seria uma família mosaico. E mesmo assim, continuam surgindo novas formatações de família. Uma delas, que até recente, agora do final do mês de junho, foi o chamado casamento sologâmico, né? É óbvio que o direito ainda não concorda com isso, que é o casamento de uma só pessoa, né? Ela falou que ia se casar com ela mesma, né? Tipo, eu me amo demais. Meu Deus! Isso é o máximo do egocentrismo, não é? Exato. E ela se casou com ela mesma. Óbvio que para o direito esse casamento não teria eficácia, porque como nós pontuamos no bloco anterior, para que haja o casamento tem que ser uma união de 2 pessoas, solenidade. Como que ficaria o regime de bens? Tudo bem, comunhão universal, né? Ou a polifamília também, né? Exato. A polifamília, não sei se vocês sabem, mas seria várias pessoas casadas. Sim, sim. Não é isso, doutor? Exato. Então, tem de tudo, né? Agora, e o que seria família eudemonista? É assim que fala? Eudemonista, perfeito. É que eudemonistas é um movimento que a gente pode falar da filosofia, onde as pessoas elas buscam justamente a proposta da felicidade. Então, a família eudemonista são as novas formas de família existentes no nosso Código Civil, porque são as famílias mais preocupadas com a felicidade dos membros que a compõem. Então, essa seria então a ideação acerca dessa família eudemonista, uma família que vai buscar o amor, a felicidade. Né? E quais os desdobramentos? Inúmeros desdobramentos. Por exemplo, né, hoje o nosso STJ já franqueou a guarda de animais.
né? Por quê? Porque eles entenderam que na psicologia algumas pessoas têm tanto afeto, mas tanto afeto, que essa proposta de felicidade, de afeto, de amor pelos seus animais, que é como se eles fossem membros da família. Então vamos supor que eu fosse casado e só tivesse um animal, um cachorro. Eu me separo. Poxa, mas aquele cachorro, né, era tudo para mim, é como se fosse meu filho. Com quem que vai ficar a guarda? Tem prestação alimentícia? Isso que o STJ falou ano passado, concedendo. Perfeito. Eu acho que a justiça ela tem que se adequar às necessidades da sociedade. Se a sociedade é dinâmica e se a sociedade acaba evoluindo para padrões diferentes daquele normais e comuns, o judiciário tem que se adequar e tem que começar a julgar e decidir, porque a principal função do poder judiciário é justamente levar paz à sociedade, né, doutor? Exato. Agora, para a gente encerrar, quais as diferenças existentes entre o Código Civil de 16 e o Código Civil de 2002? Tem muita diferença? Tem bastante diferença, né? O Código Civil, ele acompanha a proposta do filme Rei Leão, o círculo da vida, né? Os direitos surgem com o nascimento com vida. Depois de uma certa etapa, nós notamos que nós não temos só direitos, mas também deveres. Direito das obrigações. Essas obrigações devem ser materializadas. Contratos em regra natureza patrimonial. Entretanto, temos contratos afetivos, que é o casamento, que nós estamos debatendo. E depois do casamento, a morte. Então, no Código 16, o casamento era uma proposta de vida. A gente falava que era um círculo natural, né? Então, a finalidade do casamento era a procriação. Só tinham direito os filhos genéticos e tidos dentro do casamento. Sim. Por isso que surgiam aquelas terminologias que a gente falava discriminatórias, né? Então, por exemplo, filho legítimo, filho bastardo, né? Filho adulterino e tudo mais. Tem gente que ainda pensa que isso existe, hein? Não existe mais. Sim, é bom deixar bem explicadinho. Exato. Isso era no Código de 16, né? 1916, até porque a gente já passou, né? A sociedade daquela época exigia isso. Exato. Né? E o homem mandava no lar. Então, a família era uma família hierarquizada, né? Tínhamos o Instituto do Pátrio, o homem, poder. E hoje? Hoje tudo isso mudou. Até como você acabou de comentar, se a sociedade ela evolui, o direito também tem que evoluir. Por quê? Porque se o direito não evolui junto com a sociedade, ele começa a se tornar desacreditado. Sim. Né? Em outras palavras, hoje, com a base nesse afeto, nesse amor que a família é eudemonista, começamos a admitir, por exemplo, casamento em relações homoafetivas. Então, a percepção que era antes considerada natural se torna uma percepção cultural. Hoje, nós falamos do princípio da igualdade, tanto entre os filhos, então acabou aquelas terminologias odiosas, filho é filho, não importa onde seja esse filho, né? E seja esse filho genético como socioafetivo, porque quem cuida e quem ama também é pai, também é mãe, né? Como também o princípio da igualdade entre homem e mulher. Então, acabou o pátrio e o poder e a gente começa a falar também justamente do poder familiar. Em outras palavras, hoje a mulher também pode pagar alimentos, prestação alimentícia? Pode. Hoje, a mulher ela pode passar o seu sobrenome para o marido? Pode também, né? Então, são algumas mudanças oriundas, né, do Código 16 para o Código de 2002. Perfeito. Olha, explicação melhor do que essa, sucinta, objetiva, rápida e assim que abrange todo esse conteúdo. Só com o doutor Fernando. Eu estou assim encantada, gente. Olha, doutor Fernando, muito obrigada. Por estar aqui conosco, tirar as nossas dúvidas. Peço a quem nos acompanha que deixe aí a sua sugestão de pauta. E se alguém quiser entrar em contato com o senhor, doutor, tem algum e-mail que possa estar indicando, levando alguma pergunta? Claro, sem problema. Qual que é? O e-mail seria, né, contato @almeidapedroso.adv.br. Perfeito. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato com o Dr. Fernando ou deixa aqui na sua sugestão de pauta, deixa aqui na sua dúvida com relação aí ao próprio YouTube. A gente costuma responder sempre e eu passo para o Dr. Fernando se o caso, tá bem? Agradeço aqui a Verso Cabeleireiros e a Unhas Brasileiras que cuidam aqui do nosso cabelo, maquiagem, cuidam das nossas unhas. Agradeço a companhia de todos vocês e gostaria que agora vocês permanecessem conosco, porque nós vamos falar no próximo bloco sobre turismo.
com a Marisélia Rodrigues. Então não percam, porque é maravilhosa essa explanação dela. Ela traz assim detalhes sobre como a sua viagem pode valer a pena e você ter aí ser muito mais feliz, tá bom? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Cuidar, ó, segue aí o bloco, tá bom?